Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com as nossas aulas de geografia do 9º ano aí, vamos que vamos, né? Vamos continuando aí nosso trabalho aí nesse período de quarentena com vocês, com todos os cuidados necessários aí. Pessoal, seguindo a divisão do mundo em Oriente e Ocidente, vamos entender um pouquinho essa questão, a divisão do mundo aí. Por que Oriente e Ocidente? Olha só, tem uma questão histórica aí que vem de tempos atrás aí, por que Oriente, por que Ocidente? Uma ideia, né? Desde a época do Império Romano, onde vai surgir juntamente com os romanos, justamente com o Império Romano, essa questão histórica aí entre Oriente e Ocidente. Oriente vem do latim, né, uma palavra latina que vem aí, que vai identificar, né, tudo aquilo que vem nascer. Oriente quer dizer o quê? Nascente, né? Nascer de quê? Nascer do sol, certo? E o Ocidente vai ser justamente o poente, onde o sol irá se pôr. Então, baseado nessa ideia, baseado nessa visão de mundo que tinham aí os romanos, tudo aquilo que vinha de onde o sol nascia, ou seja, do Oriente, era chamado de oriental. Consequentemente, tudo que era onde o sol se punha, se colocava, né, ao entardecer e tudo mais, era considerado ocidental, certo? Era uma visão aí dos povos, né, dos povos aí dos grupos romanos, né? Isso a gente observa direitinho aí, certo? Isso aí também tem uma questão ainda do período aí de Constantino aí, quando vai se dividir aí o Império Romano entre Império Romano do Oriente, né, e Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente até 476 ele vai durar, né? 476 aí nós teremos aí o Império Romano do Oriente, quando vai terminar também o fim, né, o término do Império Romano do Oriente, aí vai dar o fim também da Idade Antiga. Em 1400, cuidado aqui para não errar, 1453, vai ter a queda do Império Romano do Oriente também, dando fim aí também a um período chamado Idade Média. Beleza, pessoal? Então, essa questão, essa visão de mundo entre Oriente e Ocidente começa ali no Império Romano, né? Que tudo, aquela ideia que eu falei para vocês, tudo que ele via dali era Oriente e tudo que onde se punha o sol era o Ocidente para ele, beleza? A divisão do mundo em Oriente nascente e Ocidente poente é um conceito antigo que se monta desde tempos do antigo Império Romano. Isso é uma ideia, um conceito histórico. Prosseguindo. Mas aí nós temos aí também outros conceitos, outra ideia aí. Nós temos aí a divisão do mundo, né, em Oriente e Ocidente, beleza? É uma visão eurocêntrica, né? Ou seja, a Europa, a visão da Europa, né? A Europa como centro das coisas, né? Da visão de mundo, e ela vai determinando aí essa questão aí essas divisões que tem aí, tá entendendo? Então, por isso que é dito um conceito eurocêntrico, ou seja, baseado na visão que os europeus têm de mundo, né? Beleza, pessoal? E aí a gente tem também essa divisão, uma divisão geográfica já, né? Tendo por base aí o meridiano de Greenwich. Nós temos aqui o meridiano de Greenwich, essa linha imaginária. Ela existe, professor? Não, ela não existe, ela é a linha imaginária. Que ela passa aí pelo observatório de Greenwich, certo? Ali na Inglaterra. Então ela vai passar por esse observatório e a partir dali vai ser determinada a divisão do mundo entre Oriente e Ocidente. É uma padronização, foi o quê? Uma convenção, se fez uma reunião aí de vários países aí para determinar, identificar aí essa padronização aí. Então serve de vários fatores, né? Para servir como vários pontos referenciais, né? Questão de horário, de data, de tudo mais. Ou seja, fazer uma padronização. Só para você ter uma ideia, pessoal, a questão da padronização, como é que se fica? Nós temos aí um calendário, né? Calendário gregoriano, né? Ou seja, é o calendário que a gente segue, né? Baseado aí no nascimento, ele se inicia do nascimento de Jesus Cristo até os tempos atuais, né? E aí nós temos a divisão aí desse calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Mas é um calendário que todo mundo segue? Não. Por exemplo, os povos islâmicos, ou seja, os povos muçulmanos, né? Os muçulmanos que seguem a religião islâmica, ele tem um calendário aí a partir do momento da fuga do profeta Maomé, né? A égide da fuga do profeta Maomé. Por volta de 612, aí nós temos aí o calendário islâmico.
Nós temos o calendário judeu aí que já vai aí com mais de quase 6.000 anos, ou seja, então tem essa diferença. Mas se institui algumas convenções, algumas padronizações para tentar unificar a questão de datas, horas e calendário, né? E aí nós temos aí o meridiano de Greenwich, né? Que é, vamos lá, dar uma olhada nesse texto aqui para a gente entender melhor o que eu quero dizer. Linha vertical imaginária que divide o planeta entre Oriente e Ocidente. O meridiano de Greenwich foi estabelecido através de um acordo mundial realizado em 1884 na cidade de Washington, nos Estados Unidos. O objetivo era estabelecer uma padronização de horários e datas em todo o mundo. Então, qual o objetivo? Era padronizar. Vamos padronizar o horário aqui, vamos se junta todo mundo ali, vamos fazer uma padronização do horário aqui, vamos dividir a Terra em os 24 fusos horários aí, determinar onde será determinada cada hora aí, né? Certo? E também a data. Lembrando que o oposto do meridiano de Greenwich, nós temos aí a linha internacional de mudança de data, ou a linha de mudança de data. Beleza, pessoal? Então, veja essa questão agora, uma questão mais política, né? Geopolítica aí, estabelecida pelo meridiano de Greenwich, a divisão entre Oriente e Ocidente. Beleza? Prosseguindo. Bom, aí a gente tem essa visão eurocêntrica, né? Onde vai dividir o planeta, né? O mundo, né? Vai regionalizar, vai fazer uma questão de regionalização aí, para a questão de compreender, entender, né? Identificar. Como é que essa questão de regionalização? É procurar dividir em setores que têm características comuns, características próprias, né? Coisa que a gente já observou, questão de regionalização. Olha só. Então, regionalização do mundo entre uma visão eurocêntrica, certo? Onde ela vai dividir o mundo em novo mundo, certo? Em novo mundo, em velho mundo e novíssimo mundo. Olha só, o velho mundo é tudo isso aqui, ó. Na visão eurocêntrica, o velho mundo é tudo isso aqui, certo? Ou seja, onde está compreendido, né? Na visão dos europeus, né? Desde o início, o mundo que eles conheciam ali era esse aí, era a Europa, certo? A Ásia e a África, parte da África, beleza? Então isso aí era considerado o velho mundo, né? O antigo mundo. A partir do momento das grandes navegações, das viagens de Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo e tudo mais, eles vão descobrir o mundo, eles vão descobrir o quê? Um novo mundo, que é justamente o continente americano, né? América do Norte, América Central, América do Sul. Então, o continente americano, de uma forma geral, como um todo, ele vai ser considerado um novo mundo, né? Isso, a partir das grandes navegações de 1492, por ali, essa questão ali, do chamado novo mundo. E o novíssimo mundo vai ser onde será descoberta ali a Oceania, né? Esse continente aí, onde será chamado de novíssimo mundo, que também vai ser um processo aí das navegações aí, um processo aí de outras navegações, né? De outras descobertas aí, no ano de 1770, se eu não estou enganado aí, vai começar essa ideia também de construção de novíssimo mundo. Então, a visão eurocêntrica, ou seja, tirada dos povos europeus. Olha lá. Divisão histórico. Por que histórico? Porque tem essa questão aí das grandes navegações, né? Vai descobrir aí, histórico, geográfico, tem essa questão de posição geográfica. Divisão do mundo em velho mundo. Quem é o velho mundo? A partir de então, pessoal, como é que a gente pode entender essa visão? Europa, Ásia e África fazem parte de quem? Do velho mundo. Novo mundo é quem? América. E novíssimo mundo, Oceania. Visão eurocêntrica a partir das descobertas de novos continentes, desconsiderando áreas anteriores habitadas com culturas diferentes e consideradas, porém, não diferentes e consideradas, porém, não inferiores. Então, olha só, essa construção, essa ideia de novíssimo número, não levava em consideração as civilizações em construção que tínhamos aqui. Como, por exemplo, a gente já estudou aqui a civilização Inca, Maia, Azteca, não considerava também as populações indígenas existentes aqui que estavam no processo de construção da sua cultura, tinham a sua cultura em construção da sua evolução social, vamos dizer assim, né? E das suas descobertas sociais e também em questão do novíssimo número, que não considerava também os povos nativos, os aborígenes ali da região do novíssimo mundo, né? Da Austrália, da Oceania, perdão. Prosseguindo,
E aí a gente tem uma divisão político-econômica. Olha só, a divisão político-econômica ela é baseada aí no período em que o mundo estava dividido entre, no período da Guerra Fria, o mundo estava dividido entre capitalistas e socialistas, né? Mais uma vez, agradecimento dos capitalistas e socialistas, que tinha quem? Os Estados Unidos, de um lado, capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do outro, certo? Capitalistas, vou botar aqui, e socialistas, né? Isso aqui é um símbolozinho que eu botei aqui de um dinheiro aqui, de uma nota, mas não, cifra, mas não, ó. Beleza, pessoal? Então nós temos os capitalistas e os socialistas. Então essa divisão aí política, né? Política e econômica vai ser dividida entre essas duas ideias, que tinham características políticas, né? Eram grupos que trabalhavam com o sistema socialista, com o sistema capitalista, e econômicas também, que o modo de produção era ou socialista ou capitalista. Então o mundo vai se dividir dessa forma, né? Certo? Entre esses dois países. Países socialistas e aliados, que são todos esses de verde, e países capitalistas e aliados, todos esses de vermelho, aí nós temos aí nessa ideia, né? Isso vai começar logo após a Segunda Guerra Mundial, num período conhecido como Guerra Fria. Guerra Fria por quê? Porque não teve um conflito diretamente. Teve outros conflitos aí, como em Cuba, né? Em Cuba também, mas não chegou a ter um conflito, assim, teve financiamento, né? Teve financiamentos aí de conflitos em Cuba, na Coreia, né? No Vietnã, ou seja, teve financiamentos aí para que essas regiões, esses países que estavam em guerra, ora recebia ajuda de capitalistas e de socialistas aí para tentar impor a sua filosofia, a sua política, a sua economia ali, beleza? Eram os chamados aliados, né? Beleza? Então o mundo se dividiu isso aí nesse período chamado de Guerra Fria, que não houve um combate, mas houve o quê? Uma corrida espacial, né? Uma corrida armamentista, ou seja, cada país resolveu criar grandes quantidades de armas nucleares, armas bélicas, ou seja, de destruição em massa e tudo mais, corrida espacial, né? Os primeiros a saírem fora da órbita terrestre foram os russos, né? A União Soviética, aí depois os Estados Unidos também saem, né? Fora lança também um satélite artificial fora do planeta, né? Teve também seres vivos inicialmente saindo fora da órbita terrestre através de naves espaciais, como a primeira cadelinha, né? Uma pastora alemã, se não estou enganado, chamada Laika. Ela vai ser o primeiro ser vivo a ser mandado fora do espaço. Depois vem o macaco, mandado pelos Estados Unidos. Depois Yuri Gagarin vai ser o primeiro astronauta a sair do espaço sideral. Depois Neil Armstrong vai ser o primeiro a pisar, né? Uns dizem que pisou, outros dizem que não pisou, pisar na Lua e tudo mais. Então vai ser uma corrida de disputa para mostrar quem é que tem a melhor tecnologia, a melhor força, né? A partir de então o mundo vai começar a evoluir, porque terá que ter inovações tecnológicas. Por exemplo, computadores que eram gigantescos, como essa sala aqui, terão que ser o quê? Reduzidos. Posteriormente, esses avanços tecnológicos vão ser proporcional para quem? Para você. Hoje você tem um microcomputador, você tem um celular, ou seja, são coisas que terão que ser compactadas, diminuídas, que era para poder o homem levar até o espaço, né? As pílulas também. No espaço teria aquela questão de alimentação, então o astronauta ele teria que se alimentar através de cápsulas que fossem nutrir as suas necessidades e tudo mais, né? Porque no espaço não tem gravidade e ali fica ali, como é que você ia se alimentar? Então teria que promover o quê? Cápsulas para poder você se alimentar ali sem a utilização do alimento normal que a gente tem, o arroz, feijão, a carne e tudo mais, beleza? Sapatos, tênis, tudo mais, ou seja, uma série de avanços aí tecnológicos, depois vai ser destinado para o mercado consumidor, vai ser desenvolvido nesse período aí da Guerra Fria, né? Dessa regionalização e divisão do mundo política e econômica. Deixa eu ver aqui, vamos dar um textozinho para a gente entender melhor. O período após a Segunda Guerra Mundial, até 1989, ordem bipolar ou mundo bipolar, porque era o quê? Dois polos, né? Estados Unidos e União Soviética, capitalistas e socialistas. Divisão do mundo entre dois polos políticos e econômicos opostos, Estados Unidos, sistema capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, socialista. Beleza, pessoal? Prosseguindo. E a divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo. Baseado aí nessa questão da divisão aí, do político e econômico, nós temos aí a divisão também em primeiro, segundo
e terceiro mundo, coisa que já não existe mais, mas era utilizado dessa forma, né? Com o fim da União Soviética, lá em 1889, acaba-se a Guerra Fria. Em 1991, termina a União Soviética, então acaba essa questão de divisão do mundo em dois polos, capitalistas e socialistas, né? Estados Unidos e União Soviética. E quem vai ganhar essa briga, essa disputa aí vai ser justamente os Estados Unidos, o mundo capitalista. Mas nesse período também nós tínhamos essa divisão do mundo aí até 1989, né? Primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Que era assim, primeiro mundo era capitalistas desenvolvidos. Todo país capitalista desenvolvido era o primeiro mundo, eram os países da Europa, era justamente, não todos, mas a boa parte dos países da Europa, certo? Não todos, porque se você vai saber daqui um pouquinho que não todos. E também os Estados Unidos como principal representante do capitalismo. Segundo mundo era socialistas de economia planificada, ou seja, toda a produção econômica não era voltada para a venda, para o lucro, não, mas sim para atender às necessidades da população. Então, os países do segundo mundo eram justamente os socialistas de economia planificada. Beleza? E terceiro mundo, né, eram os países capitalistas pobres, era chamado de terceiro mundo naquele período. E quarto mundo, que é um termo muito pouco usado, mas bom a gente saber por uma questão de informação, os países, né, extremamente pobres, né, sem muita industrialização ou sem nenhuma industrialização, de economia agrária, primitiva e tudo mais. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Bom, reflexo da divisão político-econômica. Ali, aquela divisão entre capitalista e socialista, ela vai se refletir muito bem aqui no continente europeu. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não foi, digamos assim, aquela ideia, nem todos os países da Europa eram extremamente capitalistas e industrializados, né? Nós tínhamos aí o lado da União Soviética, e com o fim da União Soviética, se tornaram países muito, mas muito, com a economia muito fragilizada na sua parte industrial, beleza? Então nós temos aí a Europa Ocidental, em verde, que era justamente capitalista de economia mais forte, e a Europa Oriental aí, socialista, né, de economia planificada, beleza? E essa reflexão, esse reflexo aí vai se dar justamente, não só a Europa vai ser dividida entre capitalista e socialista, como a própria Berlim, que era a capital da Alemanha, que a Alemanha, né, foi considerada pivô, né, um dos pivôs que proporcionaram, que promoveram a Segunda Guerra Mundial. E aí o que vai acontecer? Ela vai ser separada, ela vai ser dividida em áreas de influência, né? A Alemanha, né, vai ser dividida em áreas de influência, e a capital Berlim também. Entre essas quatro áreas de influência francesa, capitalista, britânica, capitalista, que é a mesma que inglesa, capitalista, e estadunidense, que também era capitalista. Do outro lado, outra área de influência era socialista, ligada à União Socialista Soviética. Beleza, pessoal? Então ficou dividido. Os reflexos daquele processo, né, de divisão política e econômica se refletiu na Europa e também na capital da Alemanha, entre essas áreas. Depois vai ficar só os Estados Unidos, né, as duas outras potências ali, França e Inglaterra, e Grã-Bretanha, vão sair de cena, vai ficar só a divisão entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Prosseguindo. Bom, pessoal, outra divisão que nós temos aí também é a divisão do mundo, né, em países do norte, geralmente norte, não respeitando, claro, né, a linha do Equador, né, o paralelo do Equador, mas assim, há uma ideia que a maioria dos países do norte são os países de economia mais forte, industrializada, desenvolvida. E os países do sul são aqueles de economia mais fragilizada. Observe que não é uma questão uniforme, né, padrão, né, ela tem o seu desvio. Se a gente for dividir norte e sul, seria uma linha aqui, e acima seria norte, os países do norte, e abaixo seriam os países do sul. Mas ela não respeita essa linha aqui, porque a gente vê que existem outros países que estão aqui no hemisfério sul, que são de economia industrializada, no caso da Austrália, né? Austrália e Nova Zelândia. Beleza? Então nós temos essa divisão. Olha só. Países desenvolvidos de elevada industrialização e desenvolvimento social, técnico e científico, né? São o quê? Os países do norte, beleza? Países desenvolvidos de elevada industrialização e desenvolvimento social e técnico e científico. Países subdesenvolvidos, né?
de industrialização tardia e dependente, apresenta reduzido desenvolvimento social, científico, tecnológico e socioeconômico. Então está dividido entre isso aí, entre os países industrializados, desenvolvidos, países do norte, industrializados e desenvolvidos. Os países do sul em subdesenvolvidos, que não tem aquele seu desenvolvimento científico e tecnológico. Beleza? Prosseguindo. Países em desenvolvimento ou emergente. Aquele termo que a gente acabou de ver está sendo colocado em desuso. O que está sendo mais usado é esse aqui, porque agora a gente observa novos polos de industrialização. Beleza, pessoal? Agora, ali, naquela anterior, a gente observa o seguinte: a influência de três principais polos de industrialização, forças industriais, né, que eram os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, né, naquela questão de países do norte, do sul, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, certo? Já agora, o que se é mais utilizado um pouquinho é essa daqui, ó, é países desenvolvidos, né, e países em desenvolvimento ou emergentes, beleza? Então nós temos esse conceito agora, e aí a gente começa a observar que existem os países desenvolvidos, em industrialização forte, como os países da União Europeia, os países dos Estados Unidos, né, melhor dizendo, e o Japão, beleza? São os países de economia forte e industrializados. Mas temos também o crescimento de outros países aí, os países emergentes que estão emergindo ou em desenvolvimento. Aí nós temos o Brasil, né? E no Brasil nós temos os BRICS. Quem já ouviu falar do BRICS? Embora não esteja com tanta força, né? Nós temos aí BRICS. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso, BRICS. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Vou segurar aqui, senão acaba derrubando o quadro. São os BRICS. A união aí dos países emergentes ou em desenvolvimento, né? Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul aí, formando esses países aí que estão se desenvolvendo, tendo uma economia, uma emergência econômica, um fortalecimento da sua economia, uma industrialização e tudo mais. É uma potência, né? É uma potência aí que estava crescendo, que tem o seu momento de crescimento aí dos anos 2000 até 2014, 2010 até 2014, ele teve esse seu crescimento aí, e que hoje está um pouquinho, não muito, a não ser a China, né? A China ainda está encabeçando aqui, é a segunda economia maior do mundo aí, atrás dos Estados Unidos aí, mas ela está incluída aí nesses países aí em desenvolvimento ou emergentes, né? Países que têm intensificado a sua industrialização, investido em tecnologia, né? É só esse aqui, professor? Não, tem mais, beleza? O maior destaque são China, Rússia, Índia, Brasil, né? Esses aí fazendo parte do BRICS, né? México, Argentina, Chile, Nigéria, África do Sul, que também faz parte do BRICS, Malásia e a Coreia do Sul. Então nós temos aí essa outra visão, né, mais atual aí da questão de divisão do mundo, né? Prosseguindo. Bom, para encerrar, né, a gente deu para entender, pessoal, aquela questão, né? A divisão do mundo entre Ocidente e Oriente, ela não está só presente uma questão de geografia, geopolítica, nem nada mais. Ela é muito mais do que isso. Tem costumes, tem tradições, tem uma série de coisas aí envolvidas, né, entre Ocidente e Oriente. Tem no modo de falar, no modo de se vestir, no modo de preparar os alimentos, né, nas tradições, tudo mais. O que você come aqui, de repente você não come no Oriente, e assim por diante. O que se come no Ocidente não se come no Oriente e tudo mais. Beleza? Existe também a questão que diz o seguinte, que o Brasil, por uma questão de tradição cultural, não esteja incluído como um país ocidental, mas pela sua economia, tradição, desenvolvimento, tudo ele seja considerado como um país oriental também, devido ao seu desenvolvimento econômico e tudo mais. Uma visão que se tem. Beleza? Mas isso é uma outra visão que depois a gente vai estudando devagarzinho, direitinho.
certo? Ou seja, essa divisão entre Ocidente e Oriente é uma coisa que vai além das suas fronteiras, vai muito para a sua cultura, sua visão de mundo, seus hábitos alimentares, seus hábitos de vestimento, sua própria religião, certo, pessoal? Por exemplo, nós temos aí uma divisão, já desde aquela época do Império Romano do Oriente e do Ocidente, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, cristã, que se desenvolveu e se consolidou ainda no período da Idade Antiga, no Império Romano, né? E com a divisão do Império Romano entre Oriente e Ocidente, nós tivemos a Igreja Católica Ortodoxa, né? A Igreja Ortodoxa, a Igreja Cristã Ortodoxa lá no lado oriental, né? Em Constantinopla ali, que era a capital do Império Romano. Beleza, pessoal? Então temos isso aí. Existe a diferença. Enquanto a Igreja Católica Apostólica Romana era a língua latina, já na ortodoxa, na Igreja Cristã Ortodoxa, a linguagem predominante era grega. Então tem essa questão de diferença nas suas tradições, nas suas culturas e tudo mais. Beleza? Pessoal, exercíciozinhos aqui, né, para a nossa próxima aula. Eu também tenho uns exercícios que eu vou deixar que eu corrigir também. Vamos lá. Qual o conceito histórico de Oriente e Ocidente? Segundo, qual o conceito eurocêntrico de divisão do mundo? Terceiro, qual o conceito político-econômico de divisão do mundo? Quarto, explique como surgiu o conceito de divisão do mundo estabelecido pelo meridiano de Greenwich. Quinto, atualmente, qual o conceito mais utilizado de divisão do mundo? Beleza? Prosseguindo, correção dos exercícios. Primeiro, o que podemos entender por diversidade cultural? Podemos entender como as muitas culturas de povos existentes em várias regiões do planeta. Segundo, o que se entende por minoria, xenofobia e etnocentrismo? Podemos entender como minoria os grupos sociais que estão sujeitos a uma condição de vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Sujeitos à violência, a preconceito, a discriminação, racismo e entre outros. Essa condição tem a ver com qualidade e não quantidade, ou seja, não é uma maior minoria, aquela pequeno grupo ali que sofre essa vulnerabilidade. Não. O exemplo mais clássico que a gente pode dar as mulheres, né? As mulheres são a maioria do nosso país, por exemplo, portanto, estão incluídas aí como minorias. Por quê? Elas estão sujeitas à vulnerabilidade, né? Ou seja, estão sujeitas à violência, à discriminação, à privação dos seus direitos, ao desrespeito, né? A abuso sexual e tudo mais. Então elas estão classificadas aí como minoria, não pela sua quantidade, mas pela sua privação dos seus direitos. Vamos dizer isso aí. Perdão, pessoal, desculpa aí, não é engasgado. Xenofobia é o medo, a aversão em relação ao desconhecido, ou seja, ao estrangeiro. Ou seja, tudo aquilo que é de fora, que é estrangeiro, que não é meu, eu tenho aquela ideia, né, aquela xenofobia. Não gosto, não porque ele é estrangeiro, porque ele é árabe, porque ele é muçulmano, não porque ele é africano, porque ele é europeu, porque ele é americano. Eu não gosto dele. Não gosto dele porque eu não gosto. Isso é uma xenofobia. Certo? E o etnocentrismo é a ideia de superioridade cultural. Não, a minha cultura é melhor do que a sua. Minha cultura, porque eu sou, né, tenho essa cultura de vestir essa camisa aqui, essa calça aqui, ela é melhor daquele que anda de pé no chão, daquele que não anda sem camisa. Então, a minha cultura é melhor do que a sua. É o etnocentrismo. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Quais exemplos de minorias sociais podemos citar? Podemos citar como algumas das muitas minorias que existem: os afrodescendentes, os indígenas, os quilombolas, mulheres, homoafetivos, nordestinos, com deficiência e entre outros. Quarto, quais as minorias étnicas estudadas? Os bascos, os catalães, os caxemires, os aborígenes e os curdos. Foi o que a gente estudou em algumas das nossas aulas, na nossa última aula. Quinto, porque Jerusalém é considerada uma cidade multicultural? Porque representa um importante centro religioso para as três principais religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, beleza, pessoal. Pessoal, vamos ficar por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima semana, se Deus quiser.